Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, só que agora eu, o professor Edmar, e também o mediador da disciplina de Matemática para a Computação, o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, professor. Olá, alunos. Então, a gente vai tratar um pouco aqui nessa aula extra sobre interpretação de questões, né? Que conforme foi passando todas as nossas atividades, eu fui recebendo muitas questões, muitas dúvidas de vocês a respeito de questões. E eu constatei que era mais a respeito de interpretação, né, das próprias questões, o que é uma coisa importante, né, na disciplina de matemática e também na parte da programação, né, professor? Isso mesmo, Rafael. Então, pessoal, algumas dicas que a gente precisa passar para vocês que já foram até comentadas nas aulas ao vivo. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação que está aqui. Aqui eu tenho uma atividade, um exercício qualquer que pode ser da atividade de estudo de vocês ou prova, enfim, por exemplo. Mas perceba que nessa atividade tem alguns pontos que estão sendo destacados aqui na cor vermelha. Então, dica, pessoal, quando você ler o enunciado do exercício, de uma atividade de estudo, da sua prova, seja ela qual for, leia 1, 2, 3 vezes, no mínimo, para que você consiga compreender o que está sendo dito, o que está, vamos dizer assim, presente naquele enunciado. Feito isso, destaque na própria questão, como foi feito aqui, por exemplo, ou do ladinho da folha onde você vai resolver a atividade, quais são as informações importantes e também destaque o que está sendo solicitado. Então, por exemplo, essa é uma situação que fala sobre a folha de pagamento de uma determinada empresa. Qual é, tirando que as partes que compõem, que contemplam a atividade, o que está aqui de, vamos dizer assim, de espinha dorsal da atividade? Esses dados são distribuídos normalmente. Então já estamos destacando isso aqui, Por quê? Porque essa é uma informação importante que vai nos auxiliar a resolução dessa questão. E aí, precisamos destacar a média, R$800, e o desvio padrão, R$50. Então, vou usar uma distribuição binomial, uma distribuição coação? Não, vamos usar uma distribuição normal. Está sendo dito. Então, se eu não faço esse destaque, se eu não observo isso daqui, eu posso ficar me perguntando qual distribuição será usada. Então, a importância de você fazer esse destaque. O que está sendo usado aqui? Nesse caso, é a distribuição normal, destacamos a média e o desvio padrão. Uma questão importante também. Tá, beleza, professor. Tudo bem, então esses dados seguem uma distribuição normal e a média de R$800 e o desvio padrão de 50. Mas o que você quer que a gente responda? Ou o que a questão está querendo que a gente responda? Então tá aqui, Considerando as informações expostas, qual a probabilidade de um funcionário selecionado ao acaso ter salário situado entre 750 e 850? Ou seja, tão importante quanto elencar a espinha dorsal do que está sendo passado de informação, também é importante você destacar, você elencar qual é a resposta. Vocês vão perceber que a partir do momento que vocês pegarem o enunciado de uma questão de atividade de estudo, de prova, e ler 2 ou 3 vezes para compreender o enunciado, e vocês destacarem as informações dadas e também destacarem as informações que vai ser parte da sua resposta, ou seja, destacar o que está sendo perguntando, você vai conseguir ter o seguinte sentimento. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Você vai evitar de fazer contas desnecessárias sem saber o que está acontecendo como resultado, certo? Então aqui é um caso de uma primeira situação. Beleza, Rafael? Beleza, professor. Lembrando que o próprio enunciado está te dando a resposta de qual fórmula você deve utilizar, né? São palavras-chave que, se eu conseguir realizar a interpretação, eu consigo realizar o meu exercício da melhor forma possível. Né? Exatamente. Então essa é uma dica importante que vocês precisam seguir e que a gente faz isso. Eu, professor Edmar, vou resolver uma questão, eu leio ela no mínimo 2 ou 3 vezes e depois de ler eu destaco as informações principais que tem na questão e o que eu preciso responder dela. Aí a gente já começa a se situar na questão propriamente dita. Beleza? Uma outra questão que a gente vai passar aqui para vocês, que é com base nesse enunciado que aqui está sendo colocado, que está muito presente tanto na nossa disciplina de matemática para a aplicação, quanto no nosso dia a dia, em telejornais, em jornais impressos ou nas redes sociais, que é com relação a isso daqui, interpretação de gráfico. Interpretação de gráfico é uma questão que está muito presente no nosso dia a dia e
que a gente precisa ter alguns cuidados para fazer essas interpretações, fazer a leitura correta do respectivo gráfico, certo? Então, só voltando aqui no caso anterior, este é o enunciado da questão. Perceba que nós não destacamos nenhum ponto aqui, porque o que vai ser elencado, o que a gente quer chamar a sua atenção aqui, é para o gráfico propriamente dito. Então, ele fala sobre uma universidade em que os professores participam de algum evento. E aí, as informações estão todas aqui no gráfico. Temos esse gráfico. Nesse gráfico eu tenho aqui no eixo vertical número de trabalhos apresentados. E no eixo horizontal eu tenho duas informações, pessoal, sendo elencadas. Ano, que é de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, mas também número de professores participantes por ano. 6, 4, 5, 6 e 3. Como assim, professor Edmar? Então, por exemplo, ó, eu tenho ou posso fazer indagações, fazer perguntas, questionamentos, fazer leituras aqui de algumas situações possíveis. Ou seja, tanto lá, ó, por exemplo, no ano de 2004, tivemos dois trabalhos sendo apresentados. Então, no ano de 2004, 2 trabalhos sendo apresentados. Mas também eu tenho um valor 6 que está referente a esse ano de 2004. O que seria esse valor 6? Número de professores participantes. Significa que no ano de 2004 houveram 6 professores que participaram de evento, certo? Por exemplo, no ano de 2007, vamos pegar outro ano, no ano de 2006, foram 5 professores que participaram de evento. E no ano de 2006, quantos trabalhos foram apresentados? Então, intersecção, em 2006, no ano de 2006, um trabalho foi apresentado. Então, o que a gente está querendo chamar a atenção aqui? Para a questão da compreensão, da interpretação e da leitura de um gráfico. Primeira questão que você tem que observar, o que está sendo especificado nos seus eixos, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. No eixo horizontal eu tenho o ano, mas também tenho o número de professores. No eixo vertical eu tenho o número de trabalhos apresentados. Então, quando você pegar um gráfico, preste atenção nisso. Olhe com calma. Às vezes a gente tem alguma ansiedade de olhar um gráfico meio superficialmente e já respondendo ou tirando algumas interpretações por conta própria. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado por isso, mas a partir do momento que você olhar com calma o que está sendo dito nos eixos, tanto horizontal quanto vertical, você começa a fazer uma interpretação correta. Outra dica, pessoal. Sempre que você olhar um gráfico ou for uma questão qualquer que tiver alternativas, cuidado para você não ler a primeira ou a segunda alternativa e já ter uma impressão que está correta e já assinalando ela. Leia todas, porque às vezes uma vírgula fora de lugar, uma palavra que está no final da alternativa pode fazer com que ela deixe de ser correta e passe a ser errada. Então leia todas elas com calma, porque do mesmo jeito que é importante ler o enunciado, também é importante ler as alternativas com calma, para depois você tomar uma atitude de qual é correta ou incorreta, de acordo com o que estiver sendo solicitado. Certo? E o professor chamou a atenção para um ponto muito importante, que na verdade era a dificuldade da maioria dos alunos, né? Que é a identificação do eixo X e a identificação do eixo Y, né? E também a leitura dos dados. Sempre que for realizar, por exemplo, no ano de 2006, acompanhe as linhas e verifique até onde vai ser encontrado, né, a intersecção, até onde vai o dado. A maioria da dificuldade de vocês era a respeito disso, né, da identificação dos dados de eixo X e eixo Y. Certo, pessoal? Então essas são algumas dicas que eu, o professor Edmar, assim como o Rafael, temos para passar para vocês. Entendeu? Observe isso com calma, prestem atenção, comecem a ter essas atitudes para ler gráfico e também para os enunciados das questões que você vai ver, mas peraí, eu vou precisar saber, está sendo dito no enunciado tal. Então é só você ler com mais calma, 2, 3, 4 vezes se forem necessárias, e você vai começar a perceber que você já começa a interpretar com bem mais tranquilidade o que é preciso. Certo? Então, quero agradecer a atenção de vocês, muito obrigado e continuamos à disposição aqui durante a semana. Precisando de alguma coisa, manda lá a pergunta para o Rafael que chega até a gente. Um grande abraço. Abraço a todos.